Graça e paz, igreja. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 12. Quem está feliz com Jesus ainda? Rapaz, eu tô nas nuvens, Ítalo. Foi benção o louvor. Pastor William é uma benção. Quem ficou satisfeito aí com o pastor William, gente? Voltando a alegrar nossos dias de culto aqui, hein, pastor? Tem um dito que fala assim: um bom filho a casa torna, né? Mas ele não foi. Ele só deu uma saidinha com uma missão. E ele está de volta. E se tiver mais missão, infelizmente ele precisa ir, tá, gente? Na verdade, todos nós estamos debaixo da missão. Se tiver uma missão para o pastor Tias tem que partir. Não tem ninguém indo, tá, gente? Só estou falando que é assim que funciona. Eu vou beber esse óleo aí. Êxodo capítulo de número 12. Hoje nós vou mostrar para vocês onde é que nós vamos encontrar o coelho da Páscoa na Bíblia, hein, Ronaldão? O pessoal sempre me pergunta onde que está, eu vou mostrar hoje. Hoje você vai encontrar esse rapaz. Gente, antes da gente iniciar, o pastor William já fez isso durante a ministração. Vamos fazer um clamor aqui pela casa do apóstolo. Hoje é aniversário do apóstolo, tá? O apóstolo não está aqui porque ele está em missão em Cape. Tá vendo como que a missão ela nos pega? Então, ele não está aqui hoje, mas hoje que é o aniversário dele, nós vamos orar pela vida dele e pela casa dele, amém? Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, Pai, nessa manhã, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, falar sobre a tua palavra, sobre o teu legado, Pai. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida e a casa do apóstolo. Muito obrigado, Senhor, pela saúde dele. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito naquela casa. E o obrigado vem de nós, Pai, pelo Senhor ter colocado ele no nosso caminho. Obrigado, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai, abundância de bênção, abundância financeira, de saúde sobre aquela casa. Não só sobre a vida dele, Pai, mas na vida das crianças, na apóstola. E que em tudo o teu nome seja agradecido, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Ô Rony, você abaixa um pouquinho o teclado, só aqui, ó, nessa aqui, por favor. Êxodo capítulo de número 12, olha o que diz a Bíblia. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, amado, mas é porque é necessário, viu? Capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 até o 14, olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Está aqui comigo, amado? Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Presta atenção agora. Isso aqui está falando das qualidades e as características do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia. Ou seja, você pegaria o cordeiro no 10º e ia guardar até o 14º. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarás dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimai-vos. Desta maneira o comerão
agora a forma que eles deveriam comer o cordeiro: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém. Pode assentar, amado. Amado, nós lemos aqui um relato conhecido. O que estava acontecendo que predecesseu essa história? O que aconteceu antes dessa história? Nós estávamos aqui que nós vimos aqui um povo de Deus que ele entra no Egito. Vocês lembram que os descendentes de Abraão, eles entraram dentro do Egito? Sim. Entraram no Egito. Vocês têm noção de quantas pessoas entraram no Egito? 70 pessoas. 70 pessoas é narrado que entra no Egito. Isso está em Gênesis capítulo 46. 70 pessoas entram dentro do Egito, pessoas do povo de Israel, e saem de lá, sabe quantas? Quase 3 milhões de pessoas. Isso 430 anos depois. Então o povo agora, ele está numa situação que o Deus quer resgatar o povo, tirar ele do jugo do Egito, e Deus agora ele levanta Abraão. Abraão? É Abraão, gente? Vocês têm que estar ligados comigo aí. Eu falei Abraão, ninguém falou nada. O Guilherme está caladinho ali, ó, olhando para mim. Você tem que dar o grito de Abraão. Não, é Moisés, pastor. Deus levanta agora Moisés para ser o que? O libertador do povo. Então Deus levanta Moisés e coloca junto com ele Arão, seu irmão, para que eles liderassem essa fuga que Deus iria proporcionar ao povo de Israel que estava oprimido no Egito. Você está aqui comigo? Então, amado, para sair do Egito, vocês lembram que Deus ele teve que mandar 10 pragas. E na leitura que nós fizemos, no versículo 12, fala assim que, olha o que estava no versículo 12 que nós lemos: porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem aos animais. Olha agora: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Amado, nós vamos falar disso talvez em outra oportunidade. Talvez eu já tenha falado disso aqui, não me recordo. Mas cada praga que Deus enviou, Riva, era para destronar um deus egípcio. Eles tinham Deus para tudo, velho. Eles tinham Deus que cuidava do Nilo, eles tinham Deus que cuidava dos animais, eles tinham Deus que cuidava dos primogênitos. Então, quando Deus ele vem ferindo cada uma dessas áreas, Deus está destronando um Deus do Egito. É tipo mostrando para o faraó assim: eu sou o Deus maior do que todos os seus deuses, porque eu entrei na sua casa. O time que joga em casa é mais forte, teoricamente, correto? Mas Deus ele entra lá dentro da casa do inimigo e vence-os lá. É assim que Deus faz, né, pastor Wesley? Então Deus ele ali levanta, manda 10 pragas contra o Egito, e a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Amado, nós vemos aqui que olha pra você ver, aqui que aparece o coelho da Páscoa. Brincadeira, viu? O coelho da Páscoa não vai aparecer hoje, mas você vai entender o que é Páscoa. Amém? A Páscoa judaica, a Páscoa bíblica, ela acontece na 10ª praga, na morte dos primogênitos. Deus ele fala assim: ó, vocês vão pegar um cordeiro, separar um cordeiro no 10º dia, um cordeiro que ele seja o suficiente para aquela casa. E se o cordeiro for muito para uma casa, você chama o seu vizinho para comer junto. Sabe algo que a gente aprende? Deus nunca é pouco para uma casa, Heitor. Ele pode ser muito e precisar abranger outras casas, mas ele nunca é pouco. O cordeiro, se ele fosse o suficiente para a família, que a família o comesse por completo. Se ele fosse grande demais,
convide o vizinho para comer junto. Então eles deveriam separar um cordeiro, pela leitura que nós fizemos, separar um cordeiro macho de 1 ano no 10º dia. E esse cordeiro, ele deveria ser observado, Fábio e Morânia, até o 14º dia. Ou seja, pegou no 10º, então ele é o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. 5 dias esse cordeiro seria analisado, Riva, para ver se havia algum defeito nesse cordeiro. Porque a palavra dizia que o cordeiro ele tinha que ser sem mácula, seria perfeito. Esse é o cordeiro que deveria ser morto. E o sangue desse cordeiro seriam passados, Zina, nas portas, no teto, nas laterais. E isso é o que Deus preparou ali, abrangendo o cordeiro. Cordeiro de 1 ano, separado no 10º dia, ele ia morrer no 14º, porque no 14º que de fato seria a Páscoa. Aí Deus fala assim, isso é a Páscoa do Senhor. O que é aí? Para que eles fizeram isso? Eles pegariam o sangue do cordeiro, Alexandre, e passavam nas portas. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos uma casa que não tem o sangue do cordeiro, essa casa aqui. Se você é um iPhone XR, brincadeira, tá? Meu Deus e meu pai. Aqui, ó. Essa casa, ela não tem o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta. O anjo do Senhor viria e efetuaria juízo naquela casa. Mataria o primogênito daquela casa. Quando a Bíblia fala assim, eu vou passar e vou ferir, é um eufemismo. O que é eufemismo? É uma palavra mais branda para falar o que Deus de fato ia fazer, pastor Salmo. Porque ele falava assim, se não tiver o sangue, eu vou passar e matar o primogênito. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, se essa casa que não tinha o sangue na porta, o anjo do Senhor veio e matou o primogênito que estava naquela casa. Só que essa casa aqui, ela tinha o sangue. O anjo veio, efetuou juízo aqui, e ele pulou essa casa, porque essa casa tem o sangue do cordeiro. Isso é o significado de Páscoa. Passover é pular a mancha, pular além da marca. Isso é o significado da palavra Páscoa, que é, o simbolismo disso é, ele pulou a mancha, ou seja, ele pulou a marca de sangue. Então a casa que não tinha o sangue, o anjo do Senhor veio e matou o primogênito. A casa que tinha sangue, ele pulou aquela casa. Então, em hebraico é Pessah, em inglês Passover, em português é pular além da mancha. É isso, pular além da marca. Em espanhol não sei. Então, isso é Páscoa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Brincadeira, né? Então, amado, isso é o símbolo de Páscoa. Sabe o que é? Deus ia libertar o povo do Egito, e ele precisou que o povo fizesse algo, e esse algo era matar um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, sem mácula. Amado, por que esse cordeiro era separado no 10º dia, sendo que ele só ia ser morto no 14º? Porque no 10º dia, Rodrigão, esse cordeiro já era colocado para dentro de casa. A história vai falar para nós que o cordeiro brincava com as crianças, porque se do 10º dia até o 14º fosse encontrada alguma imperfeição no cordeiro, ele deveria ser trocado, porque precisa ser um cordeiro sem mancha, sem mácula. Se ele tivesse uma verruga, não podia ser. Olha para você ver. Isso faz menção para nós sobre santidade, mas nós não estamos prontos para essa conversa hoje. O cordeiro é sem mácula. Então ele era separado no 10º dia durante 5 dias, Ítalo. Ele ficava dentro de casa e comia na mesa, até que eles, ao final de 5 dias, no dia da Páscoa, eles olhassem, e o pai daquela família, ele olharia e falasse assim, esse cordeiro pode ser sacrificado, porque ele não tem nenhuma marca, nenhuma mancha, nenhuma imperfeição, ele é perfeito. Você está aqui comigo? Então, o Luiz leu aqui falando de Abraão, daquele cordeiro que foi substituto de Isaac. Quando Abraão levanta o cutelo, a faca, para matar, Deus fala assim, não faça isso.
e proveu para ele um cordeiro. Vocês estão meio ligados, não? Fica comigo aí, gente. Mas nós vamos ver que a medida da aliança, ela toma proporções maiores, Riva. Ali, o cordeiro, ele foi suficiente para substituir Isaac. O cordeiro, ele substituiu Isaac. Aí em Êxodo, o cordeiro, ele substitui a família inteira, porque a família que estava debaixo da casa, que tinha a mancha do cordeiro, ela foi salva. Aí depois nós vemos em Isaías 53, que o cordeiro, ele é suficiente para redimir uma nação inteira. Aí depois nós vemos João dizendo assim, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha a proporção que tomou essa aliança. Substituiu Isaac, substituiu uma família, substituiu uma nação, e agora ele substitui o mundo. Olha a proporção que esse cordeiro tomou. Amado, e nós vamos entendendo aqui o que Deus estava querendo do povo. Nós não vamos entrar ali no período, aí o povo sai do Egito, e o que acontece? Vocês conhecem a história. Mas aí, Deus, ele fala assim com o povo, isso que vocês estão fazendo hoje, vocês vão fazer memorial, até que eu venha, vocês vão se lembrar disso. E lembrando que quando a gente começou a ler, fala assim, ó, esse mês vos será o primeiro dos meses. Sabe o que é isso? Era como se fosse julho lá, e na hora que Deus falou assim, ó, você vai matar o cordeiro e eu vou passar e ferir os primogênitos. Esse dia vai ser tão marcante que ele é como se fosse o dia 1. Você inicia a sua vida aqui. Por isso que Israel tem dois tipos de calendário, o religioso e o normal. Porque uma data de Israel tem mais de 6.000 anos, data da concepção de Adão, da formação do mundo, e a outra de quando Jesus veio e o povo é liberto do Egito. Então era como se Deus falou assim, esse dia é tão importante, vocês vão marcar ele como o primeiro dia, porque vocês foram salvos e libertos da mão do faraó. Isso faz menção para nós alguma coisa? Lembra, quando uma pessoa se entrega a Jesus, ela não fala assim, no dia que eu nasci de novo, não é assim? É isso, é a mesma ideia. Cara, esse dia é o dia do divisor de águas na minha vida. Esse dia é o dia que eu encontrei o Salvador e eu decidi por Ele. Então esse dia é como se fosse o primeiro dia, eu nasci de novo nesse dia, a gente fala isso. Então é isso que Deus falou com o povo, vocês vão fazer isso agora lembrando de mim. Todo ano vocês vão lembrar disso, do que eu fiz no Egito, e vocês vão contar para as próximas gerações, vão contar para os seus filhos, Heraldo, o que eu fiz. Você vai contar quão grande mão forte Deus livrou o povo da mão de Israel, da mão do faraó, no Egito, perdão. Então Deus, ele fala o seguinte, cara, vocês vão fazer isso em memorial de mim. Aí agora nós vamos dar um salto de mais de 2.000 anos, chegamos lá nos discípulos, e na última ceia. Estão aqui comigo? Amado, essa coisa da cultura, a Páscoa, ela foi passando por gerações, passou a todos os períodos bíblicos. Nós estamos agora, Jesus e os discípulos, e a última ceia. Sabe o que era essa ceia? A Páscoa, na verdade. Ali eles estavam para comemorar a Páscoa. Não era a última ceia, era a Páscoa. E eles estavam reunidos. Cara, eu não vou entrar nesse aspecto aqui agora, porque senão ia demorar muito tempo e eu quero falar de outras coisas. Mas você vai ter mais uma pesquisa na sua casa depois, nos evangelhos, Riva, esquece não da Riva. Vai mostrar que Jesus, ele chegou na região ali de Jerusalém no 9º dia, no 9º. E no dia, aí o versículo fala assim, e no dia seguinte ele entrou em Jerusalém. Que dia seguinte é depois do 9? Dia 10. Nós já vemos algo em comum com o cordeiro. O cordeiro era separado qual dia? No dia 10. E a Páscoa seria no dia 14. E Jesus, ele entra em Jerusalém no dia 10. Ele chega lá, irmão, e ele é capturado. Eu vou voltar nisso depois. Deixa eu falar um dos discípulos aqui de novo. Eu já estava pulando uma parte. Agora nós estamos que
naquele momento de Páscoa, Jesus ele entra em Israel no 10º dia, e eles estavam preparando para a Páscoa. Chegando lá, Jesus fala com os discípulos assim: vocês vão preparar um lugar para a gente fazer essa última Páscoa, essa Páscoa nossa. Não tinha essa palavra, a última Páscoa, era a Páscoa, porque isso era feito em memória de quem? De Jesus. Ele falou assim: prepara um lugar para nós. Aí Jesus fala com os discípulos, não sei se vocês lembram, mas Jesus fala assim: vocês vão sair, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça. Ele estava na mão também, porque estava segurando assim, mas era na cabeça. Não está de tudo errado não, porque ele estava segurando. Como se diz, errado ele não está, né? Ele estava com um cântaro na cabeça. E Jesus falou assim: na hora que vocês verem esse homem, vocês vão seguir esse cara. Aí o apóstolo já falou disso aqui, mas eu vou relembrar. Por que era tão específico o homem? Porque o normal era que a mulher carregasse o cântaro na cabeça. Então se Jesus fala assim: vocês vão ver uma mulher com o cântaro na cabeça, só que ele abrisse a porta, tinha um monte de mulher com o cântaro na cabeça, ele ia ficar perdido. Aí Jesus foi bem específico: vocês vão ver um homem com o cântaro na cabeça, era anormal. Vocês vão seguir esse homem. E eles viram o homem e seguiram o homem chegou num lugar, era um grande cenáculo, todo mobiliado, todo pronto, e Jesus falou assim: ele vai te mostrar onde vai ser a ceia. Misteriosamente, milagrosamente, esse cara guiou os discípulos até o lugar que seria a ceia. E a Bíblia vai falar que Jesus ali com os discípulos, ele senta com os discípulos e ele participa da ceia do Senhor. Ele participa da ceia, a ceia judaica, que era o que? A Páscoa. Ele estava comemorando a Páscoa com os discípulos. Ele participou disso. Aí fala assim: depois de ter ceado, a Bíblia vai falar para nós que ele agora ele tomou o pão e o vinho. Ele tomou o pão e o vinho, e ele fala assim: esse agora é o novo o quê? É uma nova aliança que eu estou fazendo. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Ou seja, Jesus comeu a Páscoa com os discípulos e agora ele instituiu uma nova aliança, que é a ceia do Senhor. Ele fala assim: ó, vocês agora vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão fazer isso até que eu venha. Ó, a Páscoa foi instituída por Deus, e Deus falou assim: vocês vão fazer isso em memória até que se cumpra e que o Cordeiro esteja aqui no meio de vocês. Jesus veio, o Cordeiro estava na mesa, participando do momento que era para lembrar ele. Ele fala assim: ó, a Páscoa cumpriu o seu papel, trouxe vocês aqui, mas a partir de hoje nós não temos mais Páscoa, nós temos a ceia do Senhor. Você está aqui comigo? Por isso que a igreja não comemora a Páscoa. Se você vê a gente fazendo um teatro sobre a Páscoa, não é porque nós estamos celebrando o acontecimento da Páscoa. É importante, mas nós não devemos comemorar a Páscoa como se fosse algo religioso com a grande importância para nós, porque Jesus ele cumpriu isso e instituiu outra coisa, ceia. A Páscoa ela foi cumprida, ela cumpriu o propósito, ela anunciou Jesus até que ele apareceu. Agora Jesus fala assim: ó, agora é uma nova aliança, vocês vão fazer isso até que eu venha. E depois que Jesus vier, não tem mais ceia, porque vai ter a bodas do Cordeiro. E depois da boda do Cordeiro não tem ceia mais, gente. Acabou, você tem que parar de ceiar. A ceia é só para pecador. Depois das bodas não há necessidade. A ceia é o dia do arrependido se prostrar diante do Senhor. E nós não vamos ter isso mais. Nós vamos falar mais para frente, hoje ainda disso. Amém? Então, Jesus ele cumpriu a Páscoa e instituiu a ceia. Só que voltando aqui, Jesus ele entra em Jerusalém no 10º dia. E ele de cara, ele já é levado, Luiz, diante das autoridades da lei, o sinédrio, os fariseus, contra o Estado de Roma. Fala assim que eles pagaram testemunhas falsas para falar contra Jesus, para poder prender Jesus. E Pilatos, o que ele disse? O que ele disse? Eu não vejo nele crime algum.
porque eles estavam apontando para Jesus e falando assim: ele diz que é o rei dos judeus, que é isso, que é aquilo, e para nós falar assim: cara, eu não vejo nele nenhum defeito, nenhum defeito. Aí eles pagaram falsas acusações, pessoas ir lá, testemunhando falso contra Jesus, até que eles falam assim: cara, se a gente tentar condenar Jesus dessa forma, nós não vamos conseguir nada. Nós vamos fazer o seguinte: vamos falar que ele está indo contra o governo, está indo contra César, está indo contra Roma. Aí é diferente. Aí Roma entra no caso com a gente. Nós sozinhos, com a coisa religiosa, não vai dar certo. Aí ele falou assim: cara, ele falou que ele é o rei dos judeus. Aí ele já não divide a glória. César era o rei, o cara que comandava tudo vinha de Roma, e você fala: de repente tem um novo rei que dá as cartas lá. Ele fala: não, agora sim, tem algum problema aí, vocês estão levantando contra o Estado agora, contra o governo, e ali eles conseguem prender Jesus. Só que vocês lembram que o cordeiro do 10º ao 14º dia, ele ficava sendo analisado, tentando encontrar nele algum defeito, e eles não encontravam. No final eles falavam assim: Jennifer, esse cordeiro, ele é sem defeito, ele pode ser morto, ele é o cordeiro que vai ser o suficiente para a nossa casa. Jesus, ele foi, pastor William, analisado do 10º dia até no dia da Páscoa. Ele come a Páscoa com os discípulos, institui a ceia. Depois acontece o que aconteceu. Judas chega, acontece toda aquela história. Não chega, ele estava lá. Ele sai, entrega Jesus. Jesus é capturado e ele está agora sendo crucificado no mesmo dia da Páscoa. E quando ele está diante do povo, que eles perguntam assim: quem que vocês querem condenar, ele ou Barrabás? Eles escolhem Barrabás para condenar Jesus. Eu quase que eu atrapalhei o Bruninho agora. Acertou, viu, Bruninho? É isso mesmo. Só que antes eles escolhem. O que Herodes ele fala? Eu lavo as minhas mãos, porque eu não encontro nele problema algum, eu não encontro nele defeito algum. Sabe o que Herodes estava falando? Ele estava profeticamente falando assim: esse é o Cordeiro Santo, que ele pode ser sacrificado. Ele nem sabia o que ele estava falando, e ele estava profetizando assim: ó, esse é o Cordeiro sem mácula, que foi anunciado que viria, porque eu não encontrei nada nele. Era isso que ele estava falando sem saber. E Jesus agora ele é crucificado, velho. Deixa eu só dar um adendozinho aqui que não estava preparado, não vou lembrar as referências, mas Judas não precisava ter morrido, amado. E a culpa, não vou colocar a culpa em ninguém, né? A culpa é minha. Não vou colocar a culpa em ninguém, mas a falha foi da igreja. Pastor, como assim? Nem tinha igreja lá. A Ramp nem estava lá. Amado, quem que representava a igreja eram os discípulos. Eles eram a igreja da época, uma igreja móvel que estava andando ali, levando, anunciando o evangelho. Em 2 momentos, aliás, em 3 momentos, a igreja ficou dispersa e não entendeu o que estava acontecendo. 3 momentos, velho. Primeiro momento, no Monte da Transfiguração, Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus estava lá com mais 2 figuras. Quem era? Moisés e Elias. O Bruninho mata tudo. Moisés, nem dá tempo, né? O pessoal doido para responder assim, eu falei: pá, já responde já. Estava lá Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. A Bíblia vai falar em um dos evangelhos, quando relata isso, vai falar que os discípulos estavam dormindo quando aconteceu a transfiguração. Um evangelho vai focar que Pedro fala assim: vamos construir aqui tendas para nós, 3 tendas, vocês ficam nas tendas e a gente fica aqui. Mas outro vai falar assim, que quando Jesus ele volta, e os discípulos estavam dormindo. E sabe o que Lucas vai, o que eles estavam tratando na transfiguração? Das últimas coisas antes da morte de Jesus. Eles estavam tratando disso, presta atenção. Eles estavam tratando dos últimos momentos de Jesus vivo, e os discípulos dormiram.
Beleza. Vamos lá para o Getsemane agora. Getsemane nós temos 3 caras do mesmo jeito. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Jesus fala assim, ó, chama os discípulos para vir com ele. Aí chega até aqui, ele fala assim com os discípulos: ficai-vos aqui, Pedro, Tiago e João, vai mais adiante comigo. Eles vão orar comigo, eu preciso orar. Jesus fala assim. Então a parte dos discípulos fica aqui, Pedro, Tiago e João seguem com Jesus. E Jesus ainda segue um pouco mais adiante, e os 3 ficam aqui, como se fosse a cobertura espiritual. Mas por 3 vezes, quando Jesus ele volta, o que eles estavam fazendo? Dormindo. E o que Jesus estava fazendo no Getsemane? Ele estava tratando das últimas coisas, como deveria acontecer. E os discípulos estavam dormindo, por 3 vezes. Os discípulos representavam ali a igreja, mano. Não tinha outra pessoa para representar a igreja, eram os discípulos. Então, ou seja, na transfiguração a igreja dormiu, no Getsemane a igreja dormiu, agora nós temos a mesa da ceia, onde Jesus, amada, a Bíblia deixa claro, Jesus, eles perguntaram assim, quem é que vai trair, Senhor? Jesus fala assim, aquele que molhar o pão, é esse que vai. O próximo versículo fala que Judas molhou o pão, ou seja, Jesus tinha falado, é esse, só que os discípulos dormiram de novo na mesa, não prestou atenção nisso. Aí Jesus fala com Judas, faça o que você tem que fazer. E Judas sai. Olha o que a Bíblia relata que os discípulos pensaram. Judas foi, como ele é o cara da verba, é o tesoureiro, talvez ele foi comprar mais coisas para continuar a festa. Ele era o cara que tinha molhado o pão que Jesus tinha avisado. 3 episódios, Monte da Transfiguração, a igreja dormiu. Getsemane, a igreja dormiu, e na ceia dormiu. Aí quando acontece tudo e Judas, ele suicida. Ele sabe por que ele suicidou? Porque a igreja dormiu lá atrás. Porque senão eles podiam ter ido atrás de Judas, mas você esqueceu. Jesus falou com a gente lá no Monte da Transfiguração, falou com a gente lá no Getsemane que essas coisas deveriam acontecer. Fica de boa, e daqui 3 dias ele ressuscita, você pede perdão, porque é isso que a gente faz todo dia. E morreu Maria, continua a vida. Não precisa de você fazer isso. Pede perdão, daqui 3 dias quem vai estar aí? Só que os caras dormiu. E Judas agora suicida. Por quê? Se a igreja tivesse ligada lá atrás, não tinha deixado de suicidar. Na hora que Judas entrega, eles não iam atrás de Jesus. E ele, Judas, que isso, cara? Você está doido? Você é o cara que Jesus falou que ia trair. Mas aqui, fica conosco que daqui 3 dias está aqui, você pede perdão. Era isso que tinha acontecido. Voltando aqui, amado. Meu tablet até pagou aqui. Se apagar aqui, eu já não sei mais nada. Brincadeira. Amado, Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós assim, capítulo 10, a partir do versículo 11. Todo sacerdote judeu, olha para você ver, todo sacerdote judeu, sempre, todos os dias, os seus deveres religiosos é oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão perdoar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um único sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois se assentou ao lado de Deus. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Você vê que ele fala assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre, ou seja, ele já abrangiu todos aqueles que viriam depois dele. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios, mas os sacrifícios eram para tapar, esconder pecado. Nossa, amado, isso dá tanta coisa que a gente podia falar aqui, dá uma semana que ia falar do Santo, do propiciatório. Mas sabe o que acontecia? Eles tinham que matar um animal, escorrer o sangue em cima do propiciatório. O propiciatório era a tampa da caixa, da arca. Eles tapavam, e eles tinham que, o sangue tinha que cobrir toda a tampa. Era como se o sangue cegasse Jesus, e que cegasse Deus, e que Deus não olhasse dentro da caixa e visse a nossa vergonha. Então o sangue era para esconder pecados.
para tampar pecados, esconder o sangue. Se não tivesse sangue, era como se a visão, o raio-x de Deus entrasse lá dentro, ele visse e ele nos mataria. Não que Deus não pudesse fazer isso, ele pode fazer qualquer coisa. Só que o sangue, ele entrava ali com a condição de esconder, tapar os pecados. Só que Jesus, ele vem para tirar pecados, não é esconder. Aí João vai declarar em João 1,36: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro chamado Jesus, esse é o Cordeiro Pascal. Isso é a nossa Páscoa, amado. Sabe o que é a Páscoa para nós? É lembrar do que Jesus fez. A gente pode iniciar essa lembrança quando o povo está saindo do Egito. O que Deus fez? Com mão forte Ele libertou o povo. E o que Deus tem feito? Ele passou aquele cordeiro representado no capítulo 12 de Êxodo. Jesus passou por todos os mesmos processos. Foi separado no 10º dia. Ele foi examinado até que olharam nele e falou assim: cara, não vemos nele pecado. Ele é um cordeiro pronto, perfeito, preparado para morrer. E o cordeiro deveria ser consumido num só dia. Jesus morreu muito rápido na cruz. Nós vamos entrar numa outra parte agora, que eu quero falar do sacrifício de Jesus. Eu queria que vocês entendessem o que era Páscoa. Isso é a Páscoa, amado. Aí você lembra que como que eles tinham que comer a Páscoa? Com lombos cingidos, sandália nos pés. O que é lombo cingido? Pega suas trouxas, suas roupas, põe na mochila e põe nas costas e come desse jeito, com a sandália nos pés, cajado na mão, ou seja, preparado para partir. Porque depois que o anjo da morte passou e matou os primogênitos, eles foram expulsos de lá. E eles tiveram que partir, filho. Depois a gente entra na história, Mar Vermelho, aquele negócio todo. Mas era como assim, ó: depois que vocês comerem a Páscoa, vocês não vão ter tempo de pegar nada. Esteja pronto, pega a Páscoa e ó, racha fora. Isso faz menção no que é para nós, amado. A gente tem que estar com lombos cingidos, sandália nos pés. Porque muitas vezes a gente olha os sinais, Ronaldão, Priscila. A gente olha os sinais. Ah, porque não sei se o evangelho foi pregado no mundo inteiro, porque é uma profecia bíblica que fala que o evangelho vai ser pregado a todas as nações e então virá o fim. Nós não vamos entrar em teologia, escatologia aqui agora, mano. Mas it doesn't matter tudo isso, sabe por quê? Porque você pode sair daquela porta e morrer agora. Você pode morrer aqui, eu posso. E o que vale? O que a gente está vendo ao redor do mundo? Vai acelerar o meu processo. Eu vou encontrar com Cristo e eu tenho que estar com o lombo cingido, sandália nos pés, agora. O que adianta eu olhar para as nações e falar assim: cara, meu Deus do céu, as coisas estão acontecendo, Jesus está voltando, amado, está voltando. Mas não nos preocupe somente os sinais, porque se a gente sair, Stallone, pastor, e Jesus me chamar agora, esse processo vai ser adiantado na minha vida, eu vou ter que dar conta e agora. Então esteja preparado, amado. Ah, pastor, você acredita que a igreja passa pela grande tribulação? Você acredita que não passa? Você acredita que nem vai ter esse negócio, amado? It doesn't matter o que eu penso. Esteja preparado para se morrer agora, você vai encontrar com Jesus. Aplauda o Senhor aí, amado. A nossa visão teológica não vai salvar a gente. Nesse dia assim, você imagina, Rodrigão, Jesus chega diante. E quem é você? Eu sou arminiano, dispensacionalista, pré-tribulacionista, amilenista, sei lá o que ista. Amado, isso aí não vai fazer diferença. Deus vai olhar assim: me mostra suas mãos. Deixa eu ver ela aí. Não importa quem você é, deixa eu ver suas mãos. E se você vai estar com os lombos tingidos, com a sandália nos pés. É isso aí que importa. Amado, eu quero agora dar uma subida agora no que a gente vai falar. Eu quero falar sobre o que Jesus fez por nós na cruz. Porque a Páscoa, ela foi substituída pela ceia. E nós já vamos falar da ceia também. Vai ser rapidinho, não vou agarrar muito não.
Filipenses capítulo 2, versículo 8, olha o que Paulo diz. E achando na forma de homem, humilhou-se, ele está falando de quem? De Jesus. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele podia ter falado assim, Ítalo, ele obedeceu até a morte, e encerrar, mas ele frisou dizendo assim, morte de cruz. A morte de cruz, amado, era terrível, terrível. Por coincidência, e foi coincidência mesmo, eu estava fazendo umas camisas lá, como se diz, né? Apareceu, ligando a televisão, caçando alguma coisa para ver lá enquanto eu fazia as camisas. Aí estava passando um documentário sobre a cruz, que Jesus morreu, como que era a cruz. Eu falei, caraca, Deus nem confirmou. Eu não vou falar do documentário não, porque eu já tinha um negócio pronto aqui, entendeu? Outra hora eu falo do documentário, mas é bem bacana. Amado, por que morte de cruz? Por que ele frisou isso? A Bíblia diz que maldito era todo aquele que fosse pregado no madeiro, era maldito. Jesus se fez maldito por mim e por você, cara. A cruz é o lugar que remete à maior alegria nossa e ao mesmo tempo a maior injustiça que essa humanidade já fez. A maior alegria porque nós somos libertos e salvos e temos acesso à vida na cruz. Mas ali a gente viu o retrato da maior injustiça que esse planeta Terra já cometeu. O homem que não devia nada estava pregado na cruz, sofrendo por algo que ele não fez. Amado, a crucificação era um fenômeno visual, auditivo e olfativo. O que era olfativo? Você sentia cheiros. Visual, você via algo. E auditivo, você escutava algo. O lugar onde tinha a cruz era um lugar onde... Por que ela era visual? Porque você via as pessoas e a cena e tudo que acontecia, as pessoas sofrendo, sendo crucificadas. Então era algo visual. É algo que você olhava e mexia com você. Então, era um fenômeno visual porque você via o sofrimento das pessoas. Era um fenômeno também auditivo porque você ouvia as preces das pessoas, clamando, gritando. Cara, imagina, amado. Imagina, eu não sei se nós teríamos condição de assistir uma crucificação hoje. Não sei se teríamos condição, pastor Wesley. E o outro fenômeno era um fenômeno olfativo, porque você sentia o lugar que era feita a crucificação, era um lugar preparado para aquilo. Imagina o cheiro de lá, amada. Sangue escorrendo. A cruz, nós vemos nos filmes, ela é da altura da igreja, mas ela não era dessa altura, ela é da altura do púlpito, assim, a mais alta. Os animais durante a noite comiam as pessoas que estavam na cruz. Sabe por quê? A cruz não foi inventada por Roma, ela foi inventada pelos assírios. Roma, ela melhorou a forma de fazer o cara sofrer. Durante 500 anos eles aperfeiçoaram a cruz. Sabe para que se via a cruz? Não era para matar o cara rapidinho. Eles queriam isso, não. Eles queriam que o cara ficasse o mais tempo possível vivo, sofrendo na cruz. E esperava-se, durante esses 500 anos de aperfeiçoamento. E como que eles aperfeiçoaram? Chuta aí. Crucificando pessoas. Amado, num dia só, milhares de pessoas eram crucificadas. Num dia só. Dia de crucificação era num dia só. Milhares de pessoas. Aí, eles aperfeiçoaram a cruz durante 500 anos. E esperava-se que um camarada crucificado, ele pudesse ainda vivo continuar na cruz por 4 dias. 4 dias. E ele fazia todas as suas necessidades ali, na cruz. Os animais vinham e comiam aquele camarada, ele na cruz, pastor Estado. Você já viu, amado, aqueles documentário de animal, felino, hiena, aquele trem todo? O leão, pelo menos, ele mata a presa, ele sufoca a presa e ela morre, aí eles começam a comer. A hiena não, rapaz, a hiena começa a comer o bicho vivo.
Por quê? Porque ela ficou medo assim, se a gente esperar matar, vai vir alguém tomar a nossa comida. Então nós temos que comer o mais rápido possível. Porque aí sabe o que ela faz? Nós tem dois já mordendo o pescoço da zebra lá, e já estão comendo um pedaço da carne dela, da perna, e a zebra está gritando e ele está nem aí. Junta 10, comendo enquanto ela grita. Não mata ela. E aí rindo ainda, né? Que é o que eles fazem, as hienas. O leão, pelo menos, ele mata. Se a fome não for muita também. Porque se tiver muito com fome, ele não mata não, ele só come. Mas trazendo isso para a cruz, as pessoas vivas na cruz eram comidas de animais. Todo mundo fica assim, meu Deus. Amado, a gente não pensa nisso quando a gente fala de cruz. A gente só tem uma imagem de uma cruz perfeita, vazia. Mas isso tudo era o fenômeno da crucificação, tudo isso acontecia. O caminho que Jesus percorreu era o caminho da vergonha, onde pessoas falavam contra ele, xingavam ele, batiam nele, cuspiam nele. Esse caminho é o caminho da vergonha que ele passou por mim e por você, antes de chegar na cruz. Aí a Bíblia vai falar para nós que Lucas capítulo 22, 44, olha o que diz. Em agonia, Jesus aqui, ele estava onde? No Getsemane. Em agonia orava mais intensamente. O suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Tem algum médico aqui? Só tem uma médica aqui que eu estou vendo. A medicina já explica isso hoje, amado. A agonia era tão terrível que os poros dele estouravam e ele soava gota de sangue de verdade. Não é só uma forma de dizer, não. Ele soou gota de sangue, a Bíblia quis fazer a gente ficar emocionado, não. A agonia era tanto, porque ele sabia o que estava por vir. E eu não estou falando que ele ia apanhar, não estou falando disso, amado. Isso aí, Jesus, ele quis passar isso por você. E Jesus, ele não sofreu. Quando ele fala assim, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, não era porque ele não queria apanhar, ser cuspido, caluniado, não era isso. Ele não queria o que viria com a crucificação, que era a separação entre Deus e ele. Não há comunhão entre luz e trevas. Deus olhava para Jesus e via pecado. A Bíblia vai falar em Isaías que Deus agradou de moer Jesus. Porque se Jesus estava sofrendo assim, que ele não queria apanhar, ele era mais fraco do que muitos mártires do Evangelho, porque eles morreram clamando Jesus. Aí Jesus, que é o nosso ícone, ele estava com medo da cruz? Não, ele estava com medo da separação de Deus, o tão terrível que ia ser para ele. Amado, então a agonia era tanto, que ele de fato, ele suou gotas de sangue. Isso é o que estava vindo antes da cruz. A cruz, ela, como eu disse, amado, ela foi aperfeiçoada para aumentar o sofrimento do cara que era crucificado. Sabe o que acontece numa guerra? A guerra é terrível. Se você está duas nações em guerra, a nação que ganhava a guerra, eles destruíam toda a biblioteca, todo o conhecimento que sobrou daquela nação, para que eles não pudessem se reerguer. Queimavam os livros, queimavam toda a ciência dele, para que eles não tivessem acesso àquilo e reerguessem, pastor Stallone. Só que eles olhavam para lá e falavam assim, cara, eles fazem um tipo de tortura que a gente não faz, vamos trazer para nós. E eles começavam a aperfeiçoar aquilo. Os assírios, eles eram conhecidos como os maiores torturadores que tinham. E eles inventaram a crucificação. E durante 500 anos ela foi aperfeiçoada. Imagina, cara, imagina a situação. Pedro vai dizer o seguinte assim, ó. Aliás, João, capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados transpassou um lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água de Jesus. Amado, tem um documentário de um camarada que ele é médico e ele é pastor evangélico, e ele fez um estudo muito grande, alinhando as coisas que aconteceu com Jesus com a ciência e a medicina.
Aí ele falando assim, por que que João, quando ele relata assim, que um soldado furou Jesus, desceu sangue e água. Se eu tirar o seu sangue agora, amado, colocar aqui nesse recipiente, aqui nesse copinho, ele vai coagular aqui. E o que é coagular? O sangue você vai ficar igual uma gelatina. Vai ficar igual uma gelatina, assim, ele não vai ficar mole mais, assim, como um líquido, né? Ele vai ficar coagulado. E não tem o peso dos líquidos, quando você faz na escola assim, o óleo e a água, você mistura, o óleo não fica embaixo, a água sobe, fica dividido certinho, porque um líquido é mais pesado que o outro. Então se a gente pegar aqui, ó, vai colocar o sangue da pessoa, vai coagular, vai vir para baixo, e acima vai estar o soro sanguíneo, porque ele é mais leve. Se a gente tiver comido aí uma feijoada violenta, vai estar um líquido meio amarelado da gordura da feijoada. Só que João não era médico. E o relato que ele faz é que quando Jesus ele é furado, sai sangue e água. O que ele relatou foi a densidade dos pesos, dos líquidos que saiu. O sangue saiu primeiro, depois água. Por que água? Não é o soro sanguíneo. Jesus estava em jejum, tinha 18 horas, do momento que ele foi capturado no Getsemane até aquela hora que ele estava na cruz. Ele estava em jejum. Então o soro dele estava igual água, limpinho, porque ele não tinha alimento, não estava no soro sanguíneo. E por que ele tinha sangue coagulado? Porque ele apanhou o dia inteiro, dentro dele feridas no corpo, hemorragias, e o sangue coagulou em algumas partes. João não era médico, ele não queria descrever isso com a beleza da medicina, não. Ele escreveu o que ele viu. E é isso que aconteceu. Jesus ele apanhou muito, cara. Aquele filme Paixão de Cristo mostra os chicotes batendo assim, arrancando até pedaço. E era aquele chicote, amado, era daquele jeito. Só que a gente não pensa nessa hora, a gente não lembra disso que aconteceu. Jesus ele sofreu isso tudo por você e por mim, velho. Quem tinha que estar lá era quem? Chuta aí. Marcos capítulo 15, 25 vai dizer que Jesus foi crucificado na hora terceira. E Marcos 15, 34 vai falar que Jesus morreu na hora nona. Em 6 horas ele morreu. Por que ele morreu tão rápido, sendo que poderia ter que ele ficasse 3 dias, 4 dias na cruz? Porque ele apanhou além do normal. Ele apanhou mais do que o normal. E ele morreu tão rápido também para que se cumprisse uma palavra que o salmista disse, que nenhum osso dele seria quebrado. Não sei se vocês se recordam da história, mas os ladrões tiveram seus joelhos quebrados para abreviar a vida deles. Eles estavam em pé. Porque é o seguinte, a cruz antigamente, a pessoa morria por insuficiência respiratória, pela condição que ela ficava com os braços abertos. Ela morria por isso. Então eles colocaram um apoio debaixo dos pés, para que a pessoa conseguisse apoiar e ela não morresse mais de insuficiência respiratória. Aí ela ficava mais tempo sofrendo, morria de outras coisas depois. Só que eles quiseram abreviar a vida dos dois ladrões, fizeram o que? Quebraram o joelho deles. Isso está no relato bíblico. Porque quebrou o joelho, eles não tinham suporte mais e eles morreriam de insuficiência respiratória. Só que quando foram olhar Jesus para fazer o mesmo, ele já estava morto. Não quebraram nenhum osso dele. O salmista tinha falado que dele não seria quebrado um só osso. E ele morreu antes da hora para que isso não acontecesse. E ele morreu porque o sofrimento foi além do normal. Você está aqui comigo, amado? Amado, eu quero só preparar para na hora que você for fazer, você participar da ceia, você entender o que aconteceu para você que está aqui, ó. É só que você entenda isso. Quero que você fique o dia aqui, nossa, pastor Jesus, acabou com o meu dia. Mas eu quero acabar. Se você tiver de ficar pensando nisso o dia todo, a semana toda, vai ser ótimo. Amado, aí, depois que Jesus morre, vem um camarada chamado José de Arimateia. Lembro uma vez que nós estávamos num sítio, o pastor Wesley, tinha uma brincadeira lá de perguntas e respostas, né?
pastor Dias estava começando os estudos bíblicos, assim. E tinha uma pergunta assim, estava eu pretinho no mesmo time. Eles perguntaram assim, que quem é que tinha pegado o corpo de Jesus, né? E o pretinho veio falar assim, José de Arimateia, falou assim no grupo, né? Nós decidimos, José de Arimateia. Eu falei, que José de Arimateia, é doido, velho? Foi o soldado que pegou. Aí o pretinho, não, pai, foi José de Arimateia. Eu falei, não, foi o soldado. Eu falei, nem sei que é José de Arimateia. Aí o pretinho foi lá, foi o soldado, eles errou, é José de Arimateia. Aí acabou, aí ele é e eu nunca mais esqueci de José de Arimateia, porque ele era esse cara. Mas quem era José de Arimateia, Riva? Esse cara era um senador importante na época. Ele pede o corpo de Jesus, e ele era discípulo de Jesus. Amado, há umas coisas que é difícil a gente falar dentro da igreja, porque eu não conheço, eu não entendo a cabeça de todo mundo que está aqui. Então eu fico com medo de falar algumas coisas e você não entender por completo e espalhar aí que o pastor Tias que pregou esse negócio aí. Embora tenha sido ele mesmo, né? Que falou. Mas Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele teve inúmeras pessoas importantes de posse, pessoas ricas que caminhavam com ele. Só que a Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que quando os discípulos iam dormir, Jesus se retirava para ensinar aquelas pessoas que o acompanhavam. Que pessoas eram essas? Os discípulos estavam dormindo. Jesus ensinava mais pessoas. Depois que os discípulos iam para a cama, Jesus tinha mais gente para ensinar. Só que a Bíblia não relata quem é esses caras. Aí de repente aparece José de Arimateia, discípulo de Jesus. Por que não citou esse cara lá atrás? Sabe por quê? Porque se a Bíblia citasse esses caras, pastor Salomão, hoje, o coach, a igreja toda era coach, rapaz. Todo mundo ia falar de riqueza, só isso. Já não está falando que Jesus andava com gente rica aí, e os coaches estão pondo a gente para... Gente, eu não estou falando aqui contra o coach. Eu já falei do coach. O coach, ele é importante. Ele é ideal para uma empresa, para pessoas, colocar a pessoa para cima, aquele negócio. Isso é o papel dele, é top. O que eu sou contra é pastorear com palavra coach. Isso não funciona. Sabe por que não funciona? Qual que é o papel do coach? É levar sua autoestima, colocar você para cima. O evangelho faz ao contrário. Ele te põe para baixo e mostra quão lixo você é, que você precisa de Jesus. Então não dá para conciliar. Eu não posso te pastorear com palavra coach, porque senão você vai sair daqui achando que você precisa de Jesus. Agora, se eu falar assim, vamos ter aqui um pastor topzaço para falar de finança, falar de autoestima, e top, e nós vamos ter isso aqui. Vamos ter culto aqui para empresários, vamos ter isso. Amém? O que nós não concordamos é pastorear com palavra coach. Não dá certo, isso não funciona. E a Bíblia não relata esse tipo de pessoa andando com Jesus, e nós já temos pessoas assumindo essa posição. Imagina se a Bíblia relata. Aí Jesus morre, chega um camarada senador importante, Ronaldão, fala assim, eu quero o corpo de Jesus. Você acha que se Pedro tivesse chegado lá no império para pedir, eles iam dar para ele? Não, precisava desse cara. Aí Jesus consegue, ele ensinava essas pessoas, pastores. José de Arimateia vai lá e ele consegue pegar o corpo de Jesus e prepara um velório decente para Jesus. Você está aqui comigo, amado? Amado, e Pilatos, a Bíblia vai falar que Pilatos ficou maravilhado, que ele ficou assim, espantado que Jesus já estava morto. Assim, como que ele já morreu? Só tem 6 horas. É a hora que o soldado vai lá e finga Jesus só para confirmar. Quando está morto mesmo, pode tirar ele, libera para José de Arimateia. Morreu mais rápido do que o normal, porque sofreu além do necessário. Amado, conciliar a imagem da crucificação com o amor de Cristo. Hoje a gente consegue até entender, mas às vezes a gente olha para a cruz, Edivaldo, e a gente mistura os sentimentos, a gente não sabe o que sentir olhando para a cruz. Será que é pecado eu ter um pingente de cruz? Né? A gente fica com essa dúvida. Mas eu quero dizer para você, cara, Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Está fazendo menção à crucificação. Isso são aqueles que servem a Deus, a escolha que fizeram. Amados, já estou terminando. Eu quero só voltar para o texto agora.
de Êxodo capítulo 12, versículo 21, olha o que diz. Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, ele disse: escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Todos com um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta ombreira com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Aí a gente vai falar assim: nós, amado, nós temos inúmeras pessoas que, não que nos pastoreiam, mas que nos dão destino, que estão na internet. A gente não sabe quem são as pessoas. Eu admiro o pastor Luciano Subirá, admiro demais. É um cara que você não vê nenhum problema envolvendo o nome dele, mas de fato eu só conheceria ele se eu estivesse vivendo com ele. Então a minha admiração por ele, eu sei até onde ela pode ir. Outro dia eu vi a apóstola postou algo no Instagram de um pastor chamado Dênio. Esse cara é benção, esse pastor. E alguém mandou uma mensagem para ele assim: pastor, eu queria ser mentoreado por você. Aí a resposta dele falou assim: mentira, você queria porque eu não estou perto. Se eu estivesse perto, você não queria. Seja mentoreado pelo seu pastor, porque ele está perto de você. Eu já recebi mensagem assim: pastor, eu queria muito ser mentoreado e andar com você. Eu falei: você queria isso porque você não me conhece. Você precisa me conhecer para você tomar essa decisão. Você não sabe como é que eu sou. Você não conhece o pastor Tiesca, rapaz. Quem conhece é a pastora Lília. Nem está aqui, ó, coitado. Amado, mas aí você vê assim os pastores falando assim: não existe cobertura espiritual. Se isso aqui não é cobertura espiritual, é o quê? Ó, tomai o molho, molhai no sangue, passai nas ombreiras da sua porta, da sua casa, porque o Senhor passará para ferir. Não saia de dentro da sua casa, não saia. Todo mundo que estiver dentro da casa está livre, o que não tiver está fora. Sabe o que a cobertura espiritual que nós não acreditamos, não compactuamos, e ela não é bíblica? Aquela cobertura espiritual você precisa pedir bênção para tudo. Se você não fizer o que eu estou te falando, você vai ser amaldiçoado. Isso não é bíblico. Eu vou te amaldiçoar. Se eu precisar, vou sair mais cedo do serviço hoje, eu ligar para o meu pastor, vou falar com ele se eu posso. Isso aí não existe, amado. Lecha, não existe. Essa semana eu quero fazer 70 horas, vou ligar para o pastor Stallone para ele me liberar. Essa cobertura espiritual não existe. De você ser propriedade do camarada, isso não existe, isso não é bíblico. Agora, cobertura espiritual, amado, imagina, você hoje, você está dentro dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos entrar em guerra, você está na cobertura dos Estados Unidos. Não te acontece a mesma coisa que se você estivesse na Holanda, ou se você estivesse no Brasil, porque a sua cobertura é onde você está. O filho pródigo, quando ele sai de casa, ele sai da cobertura do pai, e ele se alimenta junto dos porcos. E ele lembra: cara, quando eu estava na casa do meu pai, eu não tinha isso. Até o servo do meu pai come melhor. Ou seja, até o servo está debaixo da cobertura do pai. Isso não tem nada a ver com eu ser escravo do meu pai. Não tem nada a ver isso. Cobertura espiritual é: eu convivo com ele, estamos num só propósito, e ele me dá cobertura, ele cuida de mim. Isso é cobertura espiritual bíblica. Aí quando a gente vê Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 5, esse aí que está em cesto dentro da casa, entrega ele para Satanás. Entrega para Satanás para que ele seja salvo no último dia. Como assim, pastor? Entrega ele para Satanás, entrega para ele mesmo. Aí ele vai fazer as besteiras dele e vai saber que ele precisa voltar. Ou seja, vai precisar voltar para onde? Para a cobertura que ele estava. Isso é cobertura espiritual. Passou disso, procedência maligna. Amém? Amado, aí a gente vai ver que Jesus, ele passou tudo isso, Riva. Ele entra no 10º dia em Jerusalém, analisado até o 14º dia, ele morre por mim, por você. Aí ele institui agora a ceia, e eu quero falar rapidamente da ceia, 5 minutinhos. E o pastor Wesley, ele vai ministrar a ceia, e eu vou auxiliar ele. Amado, aí eu te convido, participa da ceia que Deus fez,
que Jesus passou tudo isso que eu te falei, para preparar esse momento para você. Você fala assim, mas eu não sou digno. Se você fosse digno, eu ia pedir você para ir embora para sua casa, porque aqui é o lugar dos indignos. Amado, se eu falar aqui nessa manhã aqui, somente quem é digno toca nesse pão, ninguém pode tocar arriba. Ninguém. Vamos começar um por um aqui em fila aqui, todo mundo embora daqui. Pode ir para casa, filho, você não é digno não. Pastor, então você está pregando que a porta larga, não precisa ter uma vida com Deus. Quem falou disso? Não falei isso. Nós estamos falando de digno, ser digno. A Bíblia, quando ela fala de morte, ela não está falando de perca de salvação, para você ter uma ideia, não está falando disso. Deus matou uma nação toda, Riva, inclusive as crianças. Não quer dizer que as crianças foram para o inferno. Deus matou, mas não está falando de salvação. Aí, Deus, Ele fez tudo isso. Ele preparou a mesa, porque essa mesa, Riva, não é minha, não é sua, não é do apóstolo, não é do pastor Wesley, não é de ninguém. Quem fez essa mesa é Deus. Como que eu ofereço uma festa? Como que Deus oferece uma festa, um banquete, e eu sou o cara, pastor Murilo, que vai decidir quem participa? A festa é na casa do Thomas. Eu chego lá, não, você não pode. Quem é que decide? É o dono da festa bacana. O dono da festa é Deus. Quem decide quem entra e quem sai da mesa é Deus. Aí, pastor, mas eu não sou digno, eu sou pecador. Seja bem-vindo à mesa. A mesa é para pecadores. Os santos estão com o Pai no céu. Aí eles falam assim, Jesus, ele assenta com cobradores de impostos, com pecadores. Aí qual que é a resposta de Jesus? Eu vim para os doentes, porque o são não precisa de médico não. Eu vinha para os doentes. Nós somos tudo doentes aqui, Riva. Todo mundo precisamos de Jesus. Isso aqui, amado, outra oportunidade a gente vai falar da ceia com mais, como se diz, com mais maestria, com mais tempo. Umas 3h30. A ceia, amado, o resumo é: Deus, Ele te criou, colocou um banquete no jardim, colocou você na mesa sem você ter feito nada. Ele te colocou você num lugar que é só seu. Não, ouça o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você é insubstituível, mas no seu lugar ninguém vai sentar. Se você não for, o seu lugar vai ficar vazio. O pastor disse que não é insubstituível. Amado, se eu no dia de amanhã eu achar que eu sou alguém e que eu não preciso, que eu sou o cara, Deus coloca um cara aqui 2, 3, 5 vezes melhor que eu em tudo que eu faço. E eu tenho ciência disso. E Deus faz. Eu já vi isso acontecer, amado. Deus faz. Faz e faz mesmo. Deus é especialista em destronar estrelas que brilham, que querem brilhar mais que as outras. Deus faz isso. Amado, Deus, Ele criou um banquete para o seu salão. Angel, Ele colocou você e o seu lugar está lá, velho. Só que a história vai falar para nós no Gênesis que nós saímos dessa mesa. E Deus, o que Ele fez? Ele foi buscar a gente. Fala assim, cara, o seu lugar está lá. Não, mas eu não sou digno. Cara, olha pra você ver. Esse negócio não sou digno me dá um arrepio e uma raiva. Porque inúmeras pessoas, amado, num dia de ceia hoje, ao redor desse planeta Terra, não foram na igreja. Sabe por quê? Porque era ceia. Porque eles se sentem assim, alguém disse para ele, você não é digno de tomar ceia. No dia da ceia, esse cara não foi na igreja. Ah, hoje é ceia, eu não posso ir na igreja. Inúmeras pessoas ficaram em casa, amado. Não estou falando na Ram Church. No planeta onde tem ceia, inúmeras pessoas ficaram em casa, simplesmente porque alguém disse que elas não são dignas. É alguém decidindo pela festa de outra pessoa. Cara, Jesus queria que Pedro fosse pregar. Esqueci o nome do cara agora.
vocês lembrar, vocês me falam aí. Está na mente aqui, mas... Cornélio, lembrei. Deus queria que Pedro fosse falar com Cornélio, Rodrigão. Só que Cornélio não era o judeu, não era o cara, povo eleito, povo escolhido. Aí sabe o que Deus fez primeiro? Colocou um monte de alimentos na frente de Pedro, que era alimento que Pedro costumava não comer. E falou com Pedro assim: come desse alimento, Pedro. Aí Pedro fala assim: eu nunca comi alimento impuro, Deus. Nunca comi, você está mandando eu comer. Aí Deus fala com ele assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Coma esse alimento, porque eu purifiquei. Quando Pedro comeu aquilo, era um alimento impuro, mas Deus falou assim: eu purifiquei. Ele não é impuro mais, come porque eu purifiquei. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Aí Deus manda ele agora na casa de Cornélio. Na hora que ele chega e ele vê Cornélio, ele entende. Deus fez eu comer o alimento lá atrás, para que eu entendesse, porque senão eu ia chegar aqui na casa de Cornélio, eu ia sair e falar assim: não prego para você não, você não é judeu, você não faz parte da aliança. Aí ele lembrou, Deus falando assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Amado, eu não posso chamar ninguém de impuro, se quem purifica é Deus. Não posso tirar ninguém da mesa, se quem preparou o banquete é Deus. E eu quero que você tenha maturidade, que nós não estamos aqui pregando uma vida de libertinagem, uma vida que você vai fazer qualquer coisa, porque nós entendemos que a pessoa que se arrepende, ela volta para a mesa, ela muda de vida. Então, pastor, eu sou prostituto, eu sou mentiroso, eu sou um drogado. Amado, volta para a mesa. É só isso que eu tenho para falar para você. Volta para a mesa. Aquele quem preparou a mesa, ele tem poder de te transformar, e você não vai mais sair da mesa. Você está aqui comigo, amado? Fica de pé aí. E eu queria chamar o pastor Wesley para ele ministrar a ceia para nós.